Vamos falar sobre o livro mais fascinante e assustador da Bíblia inteira. Um livro cheio de dragões, bestas com múltiplas cabeças, selos sendo abertos, trombetas tocando, taças de ira sendo derramadas, batalhas entre anjos e demônios e julgamentos divinos caindo sobre a terra. É o último livro da Bíblia. É o Apocalipse de João. Só de ouvir o nome Apocalipse, muita gente já fica com medo. Para a maioria das pessoas, essa palavra significa destruição total, fim do mundo, caos completo. Mas na verdade, a palavra grega original, Apocalipsis, significa algo bem diferente: revelação ou desvelamento. O Apocalipse não é sobre esconder coisas de nós, é sobre revelar coisas para nós. É Deus puxando a cortina da história humana e mostrando o que está realmente acontecendo nos bastidores espirituais, o que vai acontecer no futuro e, principalmente, como tudo isso vai terminar. Essa revelação incrível foi dada a João, aquele discípulo que Jesus amava tanto. João era o mais jovem dos apóstolos, e no final de sua vida, por volta do ano 95 depois de Cristo, ele estava exilado numa ilha rochosa e isolada chamada Patmos. Ele estava ali por causa de sua fé em Jesus. O imperador romano Domiciano estava perseguindo os cristãos violentamente, prendendo, torturando e matando quem se recusasse a adorá-lo como Deus. Foi nesse contexto difícil que Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado, apareceu a João em visões poderosas e lhe mostrou as coisas que em breve devem acontecer. João escreveu tudo o que viu, criando o documento profético mais detalhado sobre os últimos dias que existe. Vamos ser sinceros. O Apocalipse pode ser bem confuso de entender. Tem muito simbolismo, muitas imagens estranhas, muitos números que parecem códigos secretos. Mas quando você entende que há uma estrutura clara, que há etapas definidas levando do começo ao fim dos tempos, tudo começa a fazer muito mais sentido. Então vamos caminhar juntos através dessas etapas, ver como os eventos se desenrolam em ordem e descobrir por que, apesar de toda a tribulação e julgamento descritos, o Apocalipse é na verdade um livro de esperança tremenda para quem ama a Deus. O livro começa com Jesus se dirigindo diretamente às 7 igrejas reais que existiam naquela época na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. As igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas congregações recebeu uma carta pessoal de Jesus, adaptada especificamente à situação particular delas. Vamos ver o que Jesus disse a cada uma. Para a igreja de Éfeso, Jesus começa elogiando. Ele reconhece o trabalho duro deles, sua perseverança, sua capacidade de discernir e rejeitar falsos apóstolos. Mas então vem uma acusação séria. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eles haviam perdido aquela paixão inicial e ardente por Cristo. A doutrina estava correta, a teologia era sólida, mas o coração tinha esfriado. Era religião sem romance, ortodoxia sem intimidade. Jesus chama ao arrependimento urgente, avisando que se não voltassem ao primeiro amor, ele removeria o candelabro deles. A igreja perderia sua luz e influência. Para a igreja de Esmirna, Jesus não tem nenhuma crítica, só palavras de encorajamento. Eles estavam passando por perseguição severa e pobreza material. Jesus diz: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Eram pobres aos olhos do mundo, mas ricos aos olhos de Deus. Jesus avisa honestamente que o sofrimento vai piorar. Alguns serão jogados na prisão, terão tribulação de 10 dias. Mas a promessa é linda. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é seja fiel até se sentir melhor, ou até as coisas melhorarem. É fiel até a morte, se necessário. E a recompensa vale infinitamente a pena. A igreja de Pérgamo recebe elogios por manter firme a fé mesmo vivendo onde está o trono de Satanás. Provavelmente uma referência ao intenso paganismo, idolatria e culto ao imperador que dominavam aquela cidade. Era difícil ser cristão ali, mas Jesus repreende porque alguns na igreja
estavam seguindo a doutrina de Balaão, ensinamentos que levavam as pessoas a pecar através de imoralidade sexual e idolatria. Outros seguiam os nicolaítas, um grupo herético. Jesus exige que se arrependam e purifiquem a igreja. Tiatira é elogiada por amor, serviço, fé e perseverança que estavam até crescendo, ficando melhores com o tempo. Mas havia um problema gravíssimo. Eles toleravam uma mulher que Jesus chama de Jezabel, uma falsa profetisa que estava seduzindo os servos de Deus a se prostituírem espiritualmente e participarem de práticas idólatras. Jesus promete julgamento severo sobre ela e seus seguidores se não se arrependerem, mas conforta os fiéis que não aceitaram esses ensinamentos perversos. A igreja de Sardes recebe a avaliação mais dura de todas. Tens nome de que vives e estás morto. Que declaração devastadora. Eles tinham reputação de serem vivos, ativos, vibrantes. Mas a realidade era morte espiritual. Era uma igreja fantasma. Parecia viva de fora, mas estava morta por dentro. Suas obras não eram completas diante de Deus. Jesus ordena que despertem urgentemente. Fortaleçam o pouco que resta antes que morra completamente. Lembrem do que receberam no começo, guardem e se arrependam. Apenas alguns poucos em Sardes não haviam contaminado suas vestes. A maioria estava comprometida com o mundo. A igreja de Filadélfia, assim como Esmirna, recebe apenas elogios. Jesus diz: tens pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles eram fracos em recursos humanos, pequenos, sem poder político ou econômico, sem influência mundana. Mas eram gigantes espirituais. Guardavam fielmente a palavra de Deus e nunca negaram o nome de Jesus, mesmo sob pressão. Jesus promete abrir uma porta que ninguém poderá fechar, protegê-los da hora da tentação que virá sobre o mundo todo e fazer deles colunas inabaláveis no templo de Deus. E finalmente, a igreja de Laodiceia recebe a repreensão mais severa e conhecida. Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que imagem forte! Jesus preferiria que fossem totalmente frios, não cristãos, ou totalmente quentes, apaixonados por ele, mas não consegue suportar essa mornidão, essa mediocridade espiritual nauseante. Eles pensavam que eram ricos espiritualmente e não precisavam de nada. Mas Jesus revela a verdade brutal. És desventurado, miserável, pobre, cego e nu. Precisavam comprar dele ouro refinado no fogo, vestes brancas para cobrir a nudez e colírio para ungir os olhos e enxergar. Mas há esperança mesmo para Laodiceia. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Essas 7 cartas não eram apenas para aquelas igrejas específicas há 2000 anos. São mensagens para todas as igrejas em todas as épocas. Cada congregação hoje pode encontrar aspectos de si mesma nessas 7 igrejas. O Cordeiro, Jesus Cristo, começa a abrir os selos do livro que estava nas mãos de Deus. Cada selo representa um novo julgamento sobre a terra, e João descreve o que vê com detalhes impressionantes. O primeiro selo revela um cavalo branco. Seu cavaleiro carrega um arco e recebe uma coroa. Ele parte para conquistar, vitorioso e decidido a vencer. Muitos estudiosos entendem que esse cavaleiro simboliza o anticristo, que surge com aparência de paz, mas com intenções enganosas. Ele inaugura uma falsa era de prosperidade que, na verdade, prepara o mundo para o caos. O segundo selo traz um cavalo vermelho, cujo cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas lutem e se matem. A ele é dada uma grande espada, símbolo de guerra global, violência e destruição generalizada. O terceiro selo mostra um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança, representando escassez e fome. Uma voz anuncia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Isso significa que o trabalho de um dia inteiro mal comprará comida para uma pessoa.
uma imagem clara de crise econômica mundial e carestia extrema. O quarto selo apresenta um cavalo amarelo esverdeado e seu cavaleiro a morte, com Hades o seguindo por onde anda. Eles recebem poder para matar um quarto da população mundial com guerra, fome, pestes e feras selvagens. É uma devastação em escala nunca vista. O quinto selo é diferente. João vê as almas dos mártires, pessoas que morreram por causa da fé em Cristo. Elas estão debaixo do altar de Deus e clamam: até quando, Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? Recebem vestes brancas e são orientadas a descansar até que o número de mártires se complete. Esse selo mostra o sofrimento dos cristãos que morrerão por sua fé durante a tribulação. Com o sexto selo, João presencia fenômenos cósmicos apavorantes. Um grande terremoto abala a terra. O sol escurece como tecido negro, a lua se torna vermelha como sangue e as estrelas caem do céu como figos sendo sacudidos por vento forte. O céu se recolhe como um pergaminho e montanhas e ilhas se movem de seus lugares. Diante disso, reis, ricos e poderosos se escondem, clamando por pedras e cavernas para que os escondam da ira do Cordeiro. O pavor domina toda a humanidade. Antes do sétimo selo, ocorre um interlúdio. 4 anjos seguram os ventos da terra, impedindo destruição até que os servos de Deus sejam selados. Um outro anjo traz o selo do Deus vivo e marca 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribo. Esse grupo representa o remanescente judeu protegido por Deus durante a tribulação. Logo depois, João vê uma grande multidão de todas as nações, raças e línguas, vestida de branco e com palmas nas mãos, louvando ao Cordeiro. Um dos anciãos explica: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora eles vivem na presença de Deus, sem fome, sede ou sofrimento. E o próprio Cordeiro os guia às fontes das águas da vida. Deus enxuga todas as lágrimas. Quando o sétimo selo é aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora. Um momento de reverência antes do próximo julgamento. Então João vê 7 anjos com 7 trombetas, prontos para tocar. Outro anjo oferece incenso com as orações dos santos, e o fogo do altar é lançado sobre a terra, produzindo trovões, relâmpagos e terremotos. Começam então os julgamentos das trombetas. Primeira trombeta. Cai saraiva e fogo misturados com sangue. 1/3 das árvores e toda a vegetação verde são queimadas. Segunda trombeta. Algo como um grande monte em chamas é lançado ao mar. 1/3 do oceano vira sangue, morre 1/3 dos seres marinhos e se destrói 1/3 dos navios. Terceira trombeta. Uma grande estrela ardente, chamada Absinto, cai sobre rios e fontes. As águas tornam-se amargas e muitas pessoas morrem. Quarta trombeta. A luz do sol, da lua e das estrelas é parcialmente escurecida, afetando o dia, a noite e o clima. João então vê uma águia voando e proclamando com voz forte: ai dos que habitam sobre a terra, alertando que os próximos julgamentos seriam ainda piores. Quinta trombeta. João vê uma estrela caída do céu, que recebe a chave do poço do abismo. Ao abri-lo, fumaça escura sobe, cobrindo o sol e o ar. Dela saem gafanhotos demoníacos, com poder para atormentar os homens por 5 meses, mas sem matá-los. Eles atacam todos que não têm o selo de Deus. João descreve esses seres como cavalos prontos para a guerra, com rostos humanos, cabelos como de mulheres, dentes de leão, couraças de ferro e caudas de escorpião. O líder deles é o anjo do abismo, Abaddon, ou Apollyon, que significa destruidor. Esses eventos marcam apenas o início das terríveis punições que se abaterão sobre o mundo, revelando a justiça e o poder de Deus diante da rebeldia humana. O sexto anjo toca sua trombeta, e João ouve uma voz vinda do altar de ouro que está diante de Deus. A voz ordena ao sexto anjo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses não são anjos bons, são anjos caídos, demônios poderosos que estavam amarrados esperando este momento exato. E quando são soltos, eles comandam um exército massivo de 200 milhões de cavaleiros.
João tenta descrever o que vê e fala de cavalos com couraças de fogo, de cabeças como leões, de bocas que soltam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas terríveis, o fogo, a fumaça e o enxofre, a terça parte dos homens é morta. Pense nisso. 1/3 da população mundial restante morre neste julgamento. Mas mesmo assim, os que sobrevivem não se arrependem. Continuam adorando demônios e ídolos, continuam em seus pecados. Antes da 7ª trombeta, há mais um interlúdio importante. João vê um anjo poderoso descendo do céu, tão glorioso que está envolto em nuvem, com arco-íris sobre a cabeça, rosto brilhante como o sol e pés como colunas de fogo. Esse anjo tem nas mãos um livrinho aberto. Ele coloca um pé no mar e outro na terra, mostrando seu domínio sobre toda a criação. E grita com voz tão forte quanto o rugido de um leão. Quando grita, 7 trovões falam, mas João é proibido de escrever o que eles disseram. O anjo levanta a mão ao céu e jura que não haverá mais demora. O tempo está se esgotando. O fim está próximo. João recebe ordem de pegar o livro e comê-lo. Quando come, é doce na boca como mel, mas amargo no estômago. Isso representa que a palavra profética de Deus é boa de receber, mas contém julgamentos amargos para proclamar. João então recebe uma vara de medir e é instruído a medir o templo de Deus em Jerusalém. Mas não deve medir o pátio de fora, porque foi dado aos gentios que pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso é 3 anos e meio, a última metade da tribulação. E Deus levanta 2 testemunhas especiais que profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco em sinal de lamento. A Bíblia as chama de as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Essas testemunhas têm poder sobrenatural tremendo. Se alguém tentar matá-las, fogo literalmente sai de suas bocas e devora os inimigos. Elas podem fechar o céu para não chover, transformar águas em sangue e trazer pragas sobre a terra quantas vezes quiserem. Elas são intocáveis durante seu ministério. Mas quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão caídos na rua principal de Jerusalém por 3 dias e meio. E o mundo inteiro celebra. As pessoas mandam presentes umas às outras, fazem festa, porque essas 2 testemunhas atormentavam muitos habitantes da terra com suas profecias e milagres. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entra nelas. Elas se levantam. O terror toma conta de todos que estão assistindo, e uma voz do céu diz: "Subi aqui." E elas sobem ao céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olham boquiabertos. Nessa mesma hora, há um grande terremoto em Jerusalém. A 10ª parte da cidade desaba, 7.000 pessoas morrem, e os sobreviventes ficam tão apavorados que dão glória a Deus. Finalmente o 7º anjo toca sua trombeta. E há grandes vozes no céu proclamando em alto e bom som: "Os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre." É um anúncio profético do que está prestes a acontecer. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus se prostram e adoram, dizendo: "Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar." O templo de Deus no céu se abre, e dentro dele pode-se ver a Arca da Aliança. Há relâmpagos, trovões, terremoto e grande saraiva. Agora João vê sinais importantes que explicam os personagens principais do drama do fim dos tempos. Ele vê uma mulher magnífica vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e grita de dor, prestes a dar à luz. Essa mulher representa Israel. Então aparece outro sinal. Um dragão vermelho enorme com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre as cabeças. Sua cauda varre 1/3 das estrelas do céu e as joga na terra. Esse dragão é identificado claramente. É Satanás, o diabo, a antiga serpente.
O dragão fica na frente da mulher esperando para devorar seu filho assim que nascer. A mulher dá à luz um filho homem que regerá todas as nações com vara de ferro. Esse filho é Jesus Cristo, mas a criança é arrebatada para Deus e seu trono, referência à ascensão de Jesus. A mulher foge para o deserto, onde Deus preparou um lugar para sustentá-la por 1260 dias, protegida durante a segunda metade da tribulação. Então acontece algo monumental no céu: a guerra. Miguel, o arcanjo, e seus anjos combatem contra o dragão. Satanás e seus anjos demônios lutam de volta, mas são derrotados, e não se acha mais lugar para eles no céu. O grande dragão, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, é expulso do céu e lançado na terra, e seus anjos com ele. Uma voz alta proclama no céu: agora é chegada a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Mas há um aviso terrível: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu cheio de grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Satanás sabe que seus dias estão contados. O dragão, agora na terra, persegue a mulher que deu à luz o filho. Mas são dadas à mulher asas de águia para voar ao deserto, onde é sustentada longe da serpente. A serpente lança água como um rio atrás da mulher, tentando arrastá-la, mas a terra abre a boca e engole o rio. Furioso por não conseguir destruir a mulher, o dragão vai fazer guerra ao restante de seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Do céu vem um som como o de muitas águas e um grande trovão. Esses fiéis cantam um cântico novo, que só eles podem aprender, pois foram escolhidos e purificados como primícias para Deus. São sinceros, puros e seguem o Cordeiro por onde ele vai. Logo João vê 3 anjos voando pelo céu. O primeiro anuncia o Evangelho eterno e chama todos a temerem e adorarem a Deus, pois chegou a hora do juízo. O segundo proclama a queda da Babilônia, símbolo da corrupção e do pecado das nações. O terceiro adverte: quem adorar a besta e receber sua marca, beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado para sempre. Depois, João contempla uma colheita simbólica. Ele vê um ser semelhante ao Filho do Homem sentado sobre uma nuvem branca, com coroa de ouro e foice afiada, colhendo a terra, o juízo final. Outro anjo também ceifa os cachos da videira e os lança no lagar da ira de Deus, de onde jorra sangue em grande quantidade, mostrando o castigo dos ímpios. Então, 7 anjos recebem 7 taças cheias da ira de Deus, os últimos flagelos que completam seu juízo. O primeiro derrama sua taça sobre a terra, e surgem feridas dolorosas nos adoradores da besta. O segundo derrama no mar, que se transforma em sangue, e toda a vida marinha morre. O terceiro derrama nos rios e fontes, que também viram sangue, e o anjo declara: justo és tu, Senhor, pois julgaste com justiça. O quarto anjo derrama sobre o sol, e os homens são queimados pelo calor, mas não se arrependem. O quinto derrama sobre o trono da besta, mergulhando seu reino em trevas. O sexto derrama sobre o rio Eufrates, cujas águas secam para preparar o caminho dos reis do Oriente. 3 espíritos malignos, parecidos com rãs, saem do dragão, da besta e do falso profeta, reunindo os reis do mundo para a batalha do grande dia de Deus, chamada Armagedon. Por fim, o 7º anjo derrama sua taça no ar, e uma voz poderosa do trono declara: está feito. Seguem-se relâmpagos, trovões e um terremoto sem igual. A grande cidade se divide, as nações caem, e a grande Babilônia recebe o cálice da ira de Deus. As ilhas desaparecem, os montes somem, e pedras enormes caem do céu sobre os homens. Um dos anjos mostra a João a grande prostituta, vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, segurando um cálice de ouro cheio de abominações. Em sua testa está escrito: a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Ela está embriagada com o sangue dos santos.
O anjo explica que a besta sobre a qual ela está montada tem 7 cabeças e 10 chifres, representando reinos e reis que se unem contra Deus, mas serão derrotados pelo Cordeiro, o Senhor dos Senhores. A mulher representa a grande cidade que domina sobre os reis da terra, e sua queda é proclamada. Caiu a grande Babilônia. Uma voz do céu clama: sai dela, povo meu, para que não participes dos seus pecados. Em um só dia virão sobre ela morte, pranto e fogo. Em seguida, João vê o céu aberto e surge um cavalo branco. Seu cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro, julga com justiça e é a palavra de Deus. Seus olhos são como fogo, sua veste está tingida de sangue, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu o seguem montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações e as governará com vara de ferro. A besta, o falso profeta, e os reis da terra reúnem seus exércitos para guerrear contra ele, mas são derrotados. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, e os demais são mortos pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Depois disso, João vê um anjo descer do céu com uma grande corrente e a chave do abismo. Ele prende o dragão, o diabo, Satanás, e o amarra por 1000 anos. Durante esse tempo, ele não pode enganar as nações. João vê tronos, e sobre eles se assentam os que receberam autoridade para julgar. Também vê as almas dos que foram mortos por causa de Jesus, que não adoraram a besta nem receberam sua marca. Eles voltam à vida e reinam com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que participam dela, pois sobre eles a segunda morte não tem poder. Quando os 1000 anos terminam, Satanás é solto e volta a enganar as nações, chamadas Gog e Magog, reunindo-as para uma última batalha. Eles cercam a cidade amada, mas desce fogo do céu e os consome. O diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo o sempre. Então João vê um grande trono branco e aquele que está assentado sobre ele. A terra e o céu fogem de sua presença. Diante dele estão os mortos, grandes e pequenos, e os livros são abertos, inclusive o livro da vida. Cada um é julgado segundo suas obras. A morte e o inferno entregam os mortos e são lançados no lago de fogo, o que é a segunda morte. Quem não é encontrado no livro da vida também é lançado no lago de fogo. Por fim, João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, adornada como uma noiva para seu esposo. Uma voz proclama: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles. Deus enxugará toda lágrima, e não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas passaram. O que está no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua luz. Suas portas nunca se fecham, e nada impuro entra nela. Apenas os que estão no livro da vida do Cordeiro. Do trono de Deus flui o rio da água da vida, e em suas margens está a árvore da vida, que dá frutos e cura as nações. Ali não há noite, nem maldição. Os servos de Deus o verão face a face. Terão seu nome em suas testas e reinarão para sempre. Jesus diz: Eis que venho sem demora. E o Espírito e a noiva respondem: Vem. E João conclui: Amém. Ora, vem, Senhor Jesus.